Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra nessa tarde em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 8, que diz assim: E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria estas coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal, e sobre ti, e tomarei suas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante a este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, a palavra do Senhor, ela conta a história de Davi. Davi é aquele mesmo que derrotou o gigante, aquele menino pequenino que era desprezado e era o menor entre os seus irmãos da sua família. E aquele mesmo Davi que o Senhor levantou, que o Senhor fez rei, um dia ele tinha que ir para a guerra, porque o povo de Deus, ele vence assim, ele vence guerreando. Hoje a nossa batalha é espiritual, mas naquele tempo as pessoas preparavam as suas ferramentas, preparavam a sua armadura e já estava totalmente envolvido para guerrear contra os seus inimigos. Mas teve um dia que Davi falou que não ia guerrear. E servo de Deus que aceita Jesus, que não guerreia, é um perigo, porque fomos chamados para guerrear. Na verdade, é o Senhor que peleja as nossas batalhas. A gente só tem que ficar no lugar da batalha e esperar a instrução do nosso general, o que devemos fazer. Porque para cada um o Senhor deu armas, na palavra, no louvor, na intercessão. São armas que o Senhor dá para a gente vencer as batalhas contra o nosso inimigo da nossa alma, que é o Satanás. E um dia ele não foi guerrear, e ele foi para o terraço, e lá ele viu uma mulher se banhando. E a palavra do Senhor fala que quando a gente vê o pecado a primeira vez, o que a gente tem que fazer? A gente precisa correr do pecado. Porque olhar, a gente olha, porque o nosso olho, ele vê tudo. O pecado depois é a segunda, a terceira olhada. E a palavra do Senhor fala que Davi, ele não se afastou, pelo contrário. Ele quis saber quem é aquela mulher. E como que os irmãos, aqueles que lê a Bíblia, conhecem a história, ele acabou se envolvendo com aquela mulher,
que era esposo de Urias, e como ele queria algo mais sério com ela, ele pediu que o general que estava no comando da batalha colocasse Urias no lugar aonde com certeza ele seria atingido. E foi uma morte premeditada, né? Ele sabia que se colocasse ele naquele ponto da batalha, ele não escaparia. Então, como para todo pecado na nossa vida a cobrança sempre vem, o Senhor enviou o profeta Natã para repreender Davi. E ele contou a parábola, né, que os irmãos já viram aqui, e Davi ficou indignado, falando: quem é esse homem que pegou a única ovelhinha do pobre? O rico tinha muitas, mas pegou a única do pobre. E Davi e Natã falou assim: olha, esse homem é você. Aí quando ele viu em si o que tinha acontecido, ele ficou envergonhado, e com certeza o temor de Deus caiu sobre ele. E o Senhor, usando o profeta Natã para falar para ele, falou assim: olha Davi, eu te dei tudo, e se você quisesse mais alguma coisa eu te daria, mas por que você fez isso? Por que você foi pegar a única mulher de Urias? Você tinha várias mulheres a que você quisesse, e se não bastasse para você, você poderia ter mais, mas mesmo assim você não se contentou. Você foi lá e pegou o único bem mais precioso que Urias tinha, que era sua mulher. E como se não bastasse, mandou matá-lo. Agora, por causa desse pecado que você fez, eu vou suscitar dentro da tua casa o mal sobre ti. As suas mulheres vão ser tomadas, eu vou dar ao seu próximo. E as suas mulheres vai se deitar com pessoas dentro da sua casa, aos olhos de todo Israel, de todo o sol. Porque aquilo, Davi, que você fez em secreto, aquilo que você fez em oculto, este negócio, Rabandagaçub e Andarai, eu vou abrir diante de todo Israel. O que nós aprendemos nessa história? Que por mais que nós somos homens, mulheres de Deus escolhidos, estamos sujeitos à falha. Primeiro ponto: não devemos ficar ociosos, desocupados, sem fazer nada. O servo de Deus não pode ficar desocupado, porque se você estiver desocupado, ao invés de estar guerreando na oração, na palavra, jejuando, preocupado com a obra do Senhor, com certeza o inimigo vai arrumar alguma cilada para você cair. Então não fique desocupado, se ocupe na obra do Senhor, com a sua alma. E o segundo ponto: não cobiça aquilo que não é seu. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te dê, porque é pecado a gente invejar o boi, a casa, o carro, a esposa do próximo, assim diz o Senhor. E terceiro, se eu e você pecar, Rabandagaçub e Andarabachai, a espada do Senhor vai estar sobre a nossa vida também. Ah, irmão, mas eu sou xodó, eu ganhei milhares de almas, eu sou
evangelista, eu faço cruzada, eu sou alguém de suma importância, não importa. Davi era rei de Israel, aquele que derrotou o gigante. E mesmo assim, a espada do Senhor entrou dentro da casa dele. Absalão, por causa da consequência do pecado de Davi, que poucas pessoas falam, mas esse pecado de Davi trouxe muitas guerras para dentro do lar dele. O próprio Senhor disse: a espada vai descer sobre a tua casa. Absalão tentou roubar o reino dele. O filho de Davi, com a esposa, com a outra mulher de Davi, teve a Tamar, e o próprio irmão abusou da sua própria irmã. E tudo isso Davi viu. Olha, irmãos, e não parou por aí. Então, se você for olhar a história de Davi, tem um tempo de glória, mas tem um tempo que meu Deus, misericórdia, irmãos. Eu e você não queira passar por uma coisa dessa. Então, homem e mulher de Deus, vigiemos. Vigiemos, porque a espada de Deus é para todos. Seja para aqueles que têm cargo altíssimo, não importa. Se eu e você, aleluias, quebrar o princípio da palavra de Deus, nós vamos colher amargamente o preço do nosso pecado. Amém?